Fala, nação rubro-negra, eu sou Carlos Alanson e este é o canal Raiz Rubro-Negra. Antes de começar o vídeo, peço a todos que se inscrevam no nosso canal, deixe o seu like e ative o sininho para ficar sempre bem informado com notícias diárias do Mengão. Sem mais delongas, vamos para as notícias. Antes de irmos para o vídeo, quero mandar um salve para nossos amigos Delaías do Maranhão, Gessé, do canal Flá Tavares, do Rio de Janeiro, Flávio, de Goiânia, Samuel Andrade e todos do grupo Flá Massapê, Jonas, de Rio Branco, Acre, Marlon, de Miranda do Norte, Maranhão, Wildson, de Brasília, Eduardo Antônio, Karine Silva e Eduarda, de Anápolis, Goiás. Quer receber um salve no próximo vídeo? Então comenta aqui embaixo nos comentários seu nome e a cidade de onde você mora. Grande abraço a todos e vamos para o vídeo. Vamos começar esse vídeo falando sobre Diego Alves, pois o Flamengo opta por readequação financeira e renovação de goleiro fica em segundo plano. O Flamengo é um dos times mais bem estruturados para superar a crise financeira que a pandemia da Covid-19 deve acarretar nos clubes brasileiros. Porém, o rubro-negro não está isento do impacto que atingirá o país. Exemplo disso é que os dirigentes ainda não intensificaram as conversas pela renovação de contrato com Diego Alves, por conta da readequação financeiras que o Flamengo terá que passar. De acordo com o Globoesporte.com, o Flamengo dá prioridade a organizar as finanças, com o intuito de que seja possível cumprir todos os compromissos em um cenário ainda nebuloso devido à pandemia da Covid-19. Isso porque, desde a paralisação no futebol no Brasil, o rubro-negro foi fortemente impactado em suas receitas. Não à toa, o Flamengo negociou com os atletas e reduziu em 25% o salário do elenco por 2 meses, maio e junho. Além disso, o rubro-negro voltará a pagar direitos de imagem apenas em 2021. Em consequência dessas ações, os dirigentes optaram por não contratar mais nenhum reforço esse ano, apostando assim no plantel atual. Com esse cenário, o Flamengo mantém conversas com o empresário Diego Alves, Eduardo Maluf, mas as tratativas ainda estão em estágio inicial. O Flamengo não tem pressa, pois pretende prioritariamente se adequar financeiramente. O atual contrato do goleiro termina em dezembro desse ano e o clube já manifestou o desejo de estendê-lo. Porém, as partes envolvidas terão que ter paciência por conta da crise financeira devido à pandemia. Agora, vamos falar sobre o Flamengo, que deve se reunir com os jogadores em julho para discutir os salários. O Flamengo segue treinando visando o retorno das competições, no Rio de Janeiro e no Brasil. Porém, ainda não há prazo definido para que isso aconteça, o que tem proporcionado dificuldade para o clube carioca definir qual é o atual prejuízo financeiro nos cofres do rubro-negro. Por isso, de acordo com o All Sports, os dirigentes do Fla pretendem se reunir com os jogadores em julho no intuito de rediscutir os vencimentos dos atletas. Isso porque o corte de 25% no salário dos jogadores foi por 2 meses, ou seja, maio e junho. Até então, a previsão é de que em julho o esporte ainda não tenha sido reiniciado, fazendo com que não seja depositado as cotas de direito de transmissão. Além disso, tem o fato de que o sócio-torcedor deve continuar perdendo adeptos e não entre direito de bilheteria. Este último não deve mudar, pois os torneios voltarão com portões fechados. A reunião entre o clube e os atletas deve acontecer no início de julho. O Flamengo tem feito as contas para saber se poderá retomar os vencimentos do elenco de forma integral ou se terá que manter o desconto de 25%. Agora, vamos falar sobre a Amazon, pois executivos da empresa se irritam com Landim e situação esquenta nos bastidores do Flamengo. A torcida do Flamengo está muito ansiosa para saber quem será o novo patrocínio master do Flamengo. O Banco BS2 já anunciou que não permanecerá no Mengão e o contrato será oficialmente desfeito no dia 30 de junho.
A empresa terá que pagar R$ 2 milhões pela quebra de contrato e montante deve ser depositado na conta do mais querido nos próximos dias. Nos bastidores, a briga está grande entre duas empresas, a Amazon e o grupo Americanas. O negócio com a multinacional de tecnologia dos Estados Unidos estava fechado, faltando apenas detalhes burocráticos para o anúncio oficial. No entanto, exigências da instituição de última hora fizeram com que a transação ainda não fosse oficializada. Com isso, as Americanas entraram forte na disputa e formalizaram uma proposta oficial. Os valores não foram revelados, mas especula-se que seja entre 30 e 38 milhões de reais por temporada. O leilão não vem agradando os representantes da Amazon. De acordo com o portal Relatório Reservado, a situação gera incômodo nos bastidores da Gávea e a postura do presidente Rodolfo Landim não é vista com bons olhos. A Amazon está insatisfeita com a forma que o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, vem conduzindo as negociações para um possível acordo de patrocínio. Landim estaria usando conversações com outros potenciais parceiros para fazer leilão e elevar os valores do acordo com a gigante mundial de e-commerce, que estava praticamente fechada, e informa trecho do site. O Globoesporte.com publicou nessa última sexta-feira 12 que os dirigentes rubro-negros vivem a expectativa de concluir o acerto, independentemente com qual empresa seja, e enviar o contrato para a aprovação do conselho. A ideia é que a partir de 1º de julho, o manto do Mengão já esteja com os novos patrocinadores. Agora, vamos falar sobre os treinos, pois o Flamengo detalha trabalho realizado em retorno aos treinos e garante: estudamos toda a legislação. Mesmo com a paralisação dos campeonatos de futebol no Brasil, por conta da pandemia da Covid-19, o Flamengo retornou aos treinamentos do elenco profissional no dia 18 de maio. O chefe de departamento médico do clube rubro-negro elaborou um protocolo chamado Jogo Seguro, em parceria com a Federação de Futebol do Rio de Janeiro, que viabilizou a retomada das atividades no Ninho do Urubu. No entanto, apesar de todas as ações por parte do clube, a volta aos treinos gerou repercussão e críticas ao Flamengo. Em entrevista à Rádio Globo, o vice-presidente geral e jurídico do Flamengo, Rodrigo Dunche, comentou sobre o processo de retomada dos treinos no CT do Ninho do Urubu. O dirigente do clube rubro-negro revelou que o setor jurídico analisou todas as normas para que se pudesse chegar a uma decisão sobre a volta das atividades no centro de treinamento George Lau. Estudamos a legislação toda, identificamos que não existia um dispositivo que proibia um centro de treinamento. Havia proibição a academias ou espaço de ginástica. O que existia de efetivo é que não poderia ser uma aproximação de 2 metros entre as pessoas, porque isso configuraria aglomeração. Entendemos que no decreto havia uma recomendação de que fosse priorizado o home office. Contratamos um escritório terceirizado e a conclusão foi a mesma que a nossa, disse o dirigente e completou. Fizemos recuperação muscular e fisioterapia. O maior patrimônio que o Flamengo tem hoje em dia é seu elenco. Não tem como ficar em casa e fazer um treinamento com carga cardiovascular boa. Você precisa ir à exaustão. Estamos treinando com bola agora porque a determinação permite, concluiu ele. Com medida de segurança, o Flamengo realiza suas testagens semanais em todo o elenco profissional, comissão técnica e funcionários envolvidos nas atividades do Ninho do Urubu. Além disso, o clube rubro-negro também reduziu em 70% o número de colaboradores no centro de treinamento do Ninho do Urubu e implantou algumas normas de higienização constante com o objetivo de impedir o contágio da Covid-19. E para finalizar, vamos falar sobre a FERJ, pois a federação marca reunião com clubes da Série A para a definição de data para o retorno do Carioca.
em meio às novas medidas de flexibilização da quarentena no Rio de Janeiro, com a reabertura gradual das atividades econômicas, a Federação de Futebol se movimenta para retomar as partidas do Campeonato Carioca. A entidade convocou uma reunião para a próxima segunda-feira, 15, às 17 horas, horário de Brasília, com os clubes que disputam a Série A, para a definição de uma data para o retorno dos jogos. Com as novas ações impostas pelo governo e prefeitura do Rio de Janeiro, a federação analisará, junto com os clubes cariocas, nesse arbitral, novas datas para o retorno do campeonato estadual. Há um consenso entre os representantes das equipes e o presidente da entidade, Rubens Lopes, de que os jogos possam ser retomados até o fim desse mês. Em uma ação conjunta entre os representantes dos clubes cariocas e a FERJ, um protocolo foi elaborado para viabilizar a retomada das partidas no Rio de Janeiro. O chefe de departamento médico do Flamengo, Márcio Tanuri, liderou o desenvolvimento dessas medidas, que foram aprovadas pelo governo e prefeitura do Rio de Janeiro nesta sexta-feira 12, com a aprovação do protocolo e medidas de flexibilização no estado. A FERJ avalia o cenário para que as atividades sejam retomadas.